Hoje nossa conversa será nos versos de 1 a 4, tá bom? Que é do capítulo 3, de 1 a 4. Esse é o nosso texto de hoje. Mas, antes de lermos esse texto, eu quero ler o finalzinho do texto do capítulo 2. Capítulo 2, de 20 a 23. Você pode abrir aí se quiser, ou senão eu vou ler aqui para vocês. Colossenses 2:20. Diz assim: Vocês morreram com Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir regras deste mundo que dizem não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Senhor, muito obrigado. Um grande privilégio, mais uma vez, estarmos diante da Tua Palavra, Senhor. Obrigado pelos versículos, obrigado pelo texto, obrigado pela lembrança, pelas exortações, pelos alertas. Obrigado porque podemos estar aqui e abrir a Tua Palavra e pensar nela. Peço que o Senhor nos ajude. Tem tantas coisas hoje que tentam nos distrair. Peço que o Senhor nos ajude, para que o nosso coração esteja, a nossa atenção esteja, a nossa mente esteja, todo o nosso ser esteja voltado em pensar em quem é o Senhor, quem nós somos e aquilo que o Senhor tem feito em nós, através de nós, e como viver nessa terra. Senhor, nós estamos aqui, queremos honrar ao Senhor. E queremos saber, Senhor Deus, como fazemos isso. Queremos saber como nós podemos, cada dia, honrar o Senhor. Nos ajude. Eu te agradeço pelo privilégio de lermos juntos aqui, Senhor, a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, os falsos mestres, os falsos ensinos do que Paulo está combatendo ali, né, que nós vimos já, todos os versículos até do capítulos 1 e 2, né, ele vai chamar os irmãos para perto dele, ele vai chamar os irmãos para olhar para Jesus como supremo, como absoluto, isto é, não há outro, não há nada, não é Jesus e mais alguma coisinha, algum detalhezinho, não. Ele está falando, Jesus é supremo. Nós lemos no começo do culto, capítulo 1, aquele cântico de exaltação de Jesus como o supremo absoluto. E aí, então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nesse trechinho que nós lemos aqui, né, nós vimos isso semana passada, mas que os falsos ensinos que estavam trazendo ali na igreja, ou que estavam ao redor da igreja, pelo menos, eles não eram capazes. Ele fala aqui, não é capaz, não contribui em nada para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Aqui no finalzinho do versículo 23, né? Então, os falsos ensinos que a igreja está sendo bombardeado ali, as ideologias, os ensinos, ela pode até parecer piedosa, pode parecer até, né? Ele fala aqui, pode até parecer sábia, né? Pois exigem devoção, exige abnegação, exige rigorosa disciplina física, exige várias coisas que são até interessantes. Mas em nada contribuem. Elas não conseguem nos ajudar nisso, elas não conseguem ajudar a controlar os nossos impulsos pecaminosos. E a resposta de Paulo, então, como é que isso é possível? Isso só é possível. A nossa união com Cristo. Sua mãe tá aqui, ó, Tati. Tadinha, se perdeu. Te perdeu, aí. A mãe camuflou ali. Já que nenhum dos ensinos pode, qual é a resposta de Paulo? A resposta de Paulo é: a única coisa que pode é a nossa união com Cristo. Ele está falando de Cristo aqui. Cristo ao centro. E o que pode transformar é a nossa união com Cristo. Ele veio falando isso todo o capítulo 1 e 2. E aqui, irmãos, a gente entra então numa virada. Nós estamos no capítulo 3 agora, tá? E qual é essa virada? No capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo orou, louvou ao Senhor, reconheceu aquilo que o Senhor está fazendo ali no meio dos irmãos ali de Colossos. Tudo isso para dizer
que eles estão em Cristo. Eles estão em Cristo. E o fato deles estarem em Cristo agora, isso é que transforma a vida deles. Isso é que transforma completamente a vida deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir de agora, nós vamos ler o capítulo 3. É uma introdução. Dos versículos de 1 a 4. Mas depois, os próximos versículos que nós vamos ler, final do capítulo, todo o capítulo 3 e o capítulo 4 mais para frente, né, nas próximas semanas, se o Senhor permitir, são questões muito mais práticas. Já que eu estou em Cristo, como isso transforma, então, a minha vida? Como isso transforma as minhas atitudes? Já que eu estou em Cristo, o que isso mexe com a minha vida? Então ele vai sair da questão muito mais, olha quem nós somos. Então, percebe o que ele está dizendo? Eu não estou dando para vocês um conjunto de regras para vocês seguirem. Eu estou dizendo para vocês, olha, vocês estão em Cristo. E em Cristo o coração de vocês foi transformado. E por causa de Cristo, nós temos a liberdade de viver para a glória dele. Né? Temos a liberdade de viver e lutar contra as fraquezas, as tentações, o que ele chama aqui de desejos da natureza pecaminosa. Em Cristo agora nós fomos libertos disso, então nós temos isso. E ainda, ele fala, nós temos o perdão, nós temos a graça, nós temos a libertação. Tá bom? E ele vai falar isso nas próximas semanas. Hoje, o que nós vamos conversar, basicamente, eu quero perguntar para vocês, né? E eu quero que você pense junto comigo aqui, de tudo o que Paulo tem falado, e ele vai falar, as duas perguntas que eu quero fazer para vocês hoje é: quem eu sou? Quem sou eu? E como eu vivo, então? Porque uma coisa depende da outra. Quem eu sou reflete em como eu vivo. Eu vivo porque eu sou isto. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala nesses 4 versículos que nós vamos conversar hoje. Eu acredito que de forma bem rápida aqui, nós vamos pensar nessas duas perguntas. Deixa eu ler para vocês os versículos de 1 a 4. Se você está com a sua Bíblia aí e quiser ler, acompanhar, pode acompanhar, tá bom? Eu vou ler aqui na minha versão que eu tenho aqui. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. E agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Fantástico esses 4 versículos, né? Tem várias coisas aqui para a gente pensar, né? E eu não quero demorar muito em cada uma delas, né? Então, mas eu quero só pensar. Primeira coisa que eu quero ver com vocês é o seguinte: é quem eu sou. Porque Paulo vai falar isso aqui nesse texto. Ele vai relembrar um pouco de tudo o que ele falou nos capítulos anteriores. Tá bom? O que é maravilhoso depois você poder reler lá nos capítulos 1 e 2 e pensar em tudo que ele tem falado. E aí você, então, chegar na conclusão agora do que ele está dizendo. Quem sou eu? Quem somos nós? Quem é você? Quem são os colossenses? Quem são vocês? Quem sou eu? Cada um de nós, né? Tudo que Cristo fez por mim agora, né? Tudo que... essa transformação que aconteceu lá dentro do nosso coração. Tudo isso que Paulo mencionou até aqui, que nós já temos visto nas semanas passadas. Ele vai resumir aqui... Resumir não, ele vai puxar algumas coisas que são bem interessantes nesses 4 versículos aqui. E eu destaquei aqui 5 pontos aqui para vocês nesses 4 versículos, tá bom? Eu separei as frases. Hoje eu não fiz daquele jeito que eu costumo fazer, que é pegar o versículo e ir quebrando ele inteirinho assim, né? Não sei se às vezes é melhor para vocês ou mais confuso. Mas hoje eu não fiz desse jeito, pelo menos não por enquanto. Mas eu separei frases. Se você reparar, são frases que estão no texto que nós lemos, tá? Eu só separei elas para a gente pensar em cada uma delas especificamente. Primeira frase. Lê alguém pra gente aí qual é a primeira frase aqui que está escrita aqui, ó, na tela, tá bom? Vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Olha isso. A primeira frase, ele está dizendo: vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Quem é você?
quem sou eu diante dessa frase? O que vocês diriam? Nova criatura. Nós temos uma nova vida. E essa vida, ela foi dada, né? Ela foi trazida. Então, a ressurreição impõe, que ele vai falar mais tarde daqui a pouco, mas impõe uma morte. Houve uma morte, que daqui a pouco a gente fala sobre ela. Para nos trazer, então, a uma transformação, uma nova vida. E essa vida, ela é fantástica, porque essa vida, ela é em Cristo. E nós já vimos nas semanas passadas, né, ilustrações que Paulo usou lá no capítulo 2, lá no capítulo 1, a ideia de você estar plantado. Nós estamos plantados, imagina aquela ideia, né? Nossas raízes foram colocadas na terra, que é Cristo. E dela nós obtemos um nutriente para o nosso crescimento, para a nossa vida. Isso está acontecendo. É isso que a Bíblia fala. É isso que Paulo ali disse lá atrás, no capítulo 2. Ele disse, vocês estão enraizados em Cristo. Vocês estão fundamentados, né? Os alicerces da sua casa estão presos na terra, que é Cristo. Vocês estão fundamentados ali. Nós estamos ali. Essa é a nossa realidade. Nós temos uma nova vida. Nós temos uma nova vida. Por que eu estou reforçando isso? Porque é isso que Paulo está dizendo. Isso é quem nós somos. Não tem nada que nós fazemos aqui. Se você creu em Jesus, isso aconteceu com você. Você estava, como nós lemos no começo do culto, né, distantes, inimigos. Não, agora não mais. Agora vocês têm uma vida completamente diferente da anterior. E nós não estamos falando de comportamento. Entende isso, né? Nós não estamos falando de, então agora você precisa seguir uma série de regrinhas, uma série de mandamentos, de lições. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que a ressurreição, para essa nova vida, foi dada a você por Cristo. Porque lá atrás Paulo diz que nós ressuscitamos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos nele e aquilo que ele viveu e passou, nós recebemos isso. Irmãos, isso é presente. Você tem uma nova vida. Você não conquistou ela. Você não batalhou por ela. E você não tem que batalhar para mantê-la. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Temos coisas que nós precisamos fazer. Mas se depender de mim, batalhar para manter a minha nova vida, eu vou perdê-la com certeza. Eu perderia, porque eu não tenho capacidade, não tive capacidade de conquistá-la, que dirá para mantê-la. Eu hoje, crente, fui salvo por Jesus Cristo. Eu peco. Eu ofendo o meu Jesus. Eu sei quem ele é. O que ele fez por mim? E eu ainda assim eu ofendo o meu Jesus. Antes, quando eu era completamente cego, eu não tinha a menor noção de quem era Jesus, o que ele fez por mim. Eu rejeitava mesmo. Às vezes com uma capa de espiritualidade. Eu estou agindo corretamente, eu estou sendo bom aqui, estou sendo bonzinho, estou agindo de forma correta, estou sendo um bom filho, tá? Eu não estou aqui, não estou bebendo, não estou fumando, não estou fazendo tudo direitinho. Como se isso fosse conquistar a minha nova vida. E não é assim. Nós ressuscitamos com Cristo quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou, vencendo a morte e pagando o preço do nosso pecado, e nós ressuscitamos com ele. Tá bom? A primeira frase é essa. Então a segunda frase, lê pra gente aí alguém. Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala. A nossa vida está com Cristo, certo? Onde Cristo está? Está sentado no lugar de honra à direita de Deus. O que significa essa imagem aqui? Significa que Cristo foi exaltado. Ele está supremo, absoluto, à destra de Deus. É um lugar de honra, é um lugar de exaltação. Ele é soberano sobre tudo. Ele é o Rei, o Senhor de toda a criação. Ele está lá. E a minha vida, minha nova vida, está em Cristo. Eu não estou lá ainda completamente, mas por estar em Cristo, parte da minha vida já está lá.
É isso que Paulo está dizendo para nós. Nós temos todas as bênçãos, ele fala isso lá em Efésios, todas as bênçãos dos lugares celestiais. Vamos ler o texto, Romanos, capítulo 6. Deixa o seu dedo aí, tá? Não perde não, que a gente vai voltar aí daqui a pouco. Romanos 6, 1. Olha só, presta atenção nesse texto, tá? Romanos 6, 1. 1 em diante, tá? Romanos 6, 1 em diante. Eu vou ler para vocês. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, nossa natureza pecaminosa, foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Agora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ele vai comparar a morte e a ressurreição de Cristo, a nossa conexão a Cristo nesse sentido. A nossa morte com Cristo, a nossa ressurreição com Cristo. E o fato disso ter acontecido nos coloca junto, debaixo dessa honra que Cristo recebe, que Cristo governa. Nós somos o seu povo. Lê a terceira frase que está ali, por favor, alguém. Vocês morreram para esta vida. Isso. Então, quando nós recebemos essa nova vida, o que aconteceu? A anterior morreu. Nós não estamos mais presos a ela, nós não estamos mais escravos. Foi o que nós acabamos de ler lá em Romanos também. Né? Uma transformação aconteceu. Andamos hoje, né, aquele texto lá, em uma nova vida, né? As versões antigas diziam, vivemos em novidade de vida. Ou uma vida transformada, uma vida nova. Essa é a vida que vivemos hoje, tá bom? Por causa de Cristo. Tá? Não é com base na sua bondade. É por causa do que Cristo fez, porque ele morreu e ressuscitou. Nós morremos a nossa velha natureza e ressuscitamos com Cristo. Irmãos, entenda. É aquela ideia de que nós vivemos já... ele vai falar isso no ponto 4, daqui a pouco eu falo sobre isso. Então. Lê para nós o ponto 4 e eu já falo então sobre isso. Sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Olha o que ele fala, irmãos. A sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Isto é, nós já temos essa nova vida e já vivemos e já começamos a viver. Mas ela ainda não é perfeita. Ela não está completa ainda. Né? Por enquanto, ela está presa com Cristo. E o que é essa ideia de escondida com Cristo em Deus? Tem 3 coisas principais aqui. A primeira delas é a nossa identidade, a nossa união com Cristo. Nós estamos unidos a Ele. A nossa vida está guardada por Ele. Está nas mãos dele. Está segurada, está ali junto. É nossa identidade com Ele, é nossa união com Ele. Está escondida com Cristo. A segunda coisa tem essa ideia de segurança. Se está com Ele, está com Ele. É seguro, é confiável. Podemos descansar nisso. Podemos esperar nisso. Né? E uma outra coisa é a ideia dessa nutrição que nós temos por estar em Cristo. Nós estamos sendo nutridos. Perceba que, por que ele está falando escondida em Cristo? Porque totalmente ela não está revelada ainda. A gente não está vivendo plenamente o que a gente ainda vai viver na glória. Uma vida completamente livre do pecado.
completamente sem qualquer influência do pecado ao nosso redor, sem tristeza, sem dor, sem dificuldade, sem sofrimento, sem enfermidade, sem morte, sem qualquer outra dessas coisas que o pecado trouxe para esse mundo. Nós não vivemos completamente, mas nós já vivemos essa nova vida hoje, aqui. Tá? Existe uma expressão que a gente usa bastante, já vivemos, mas ainda não completamente. Já, mas ainda não. Né? Estamos nesse processo de transformação, de viver essa nova vida. Mas já temos todos esses benefícios em Cristo para viver aqui, né? Ainda que ela não seja perfeita. E é legal a expressão, né? Escondida com Cristo em Deus. Nós estamos unidos ao Pai, ao Filho. Nós estamos unidos. Tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós estamos unidos. Nós estamos nessa comunhão. 1 João fala isso, né? A minha comunhão é com o Pai e com o Filho. E vocês vão ter essa comunhão conosco, também com o Pai e com o Filho. Nós temos essa comunhão hoje possível com os irmãos e com Deus. Né? Então é maravilhoso a gente pensar nisso. E a ideia de escondida aqui, ele volta e meia, ele mexe com algumas questões dos falsos ensinos. Né? Os falsos ensinos falavam de um conhecimento místico que apareceria em algum lugar e isso aí faria você completo. Ele está dizendo, isso está em Cristo, não está fora de Cristo. Não existe fora de Cristo. Só existe em Cristo. E nós estamos nele. E Cristo é a plenitude e nós estamos nele. A última frase aí, lê pra gente, por favor, alguém. A última frase desse slide, tem mais, tá? Não dorme não, que tem mais. Vai lá, alguém lê pra gente. Quando Cristo for revelado, vocês participarão de sua glória. Isso. Então aqui ele vai dizer o seguinte, né? Eu tô aqui vivendo nesse mundo, eu já comecei a viver algumas coisas na luta contra o pecado, a perceber a presença e a ação de Deus, eu já consigo ver isso, eu já consigo olhar para esse mundo um pouco, percebendo isso, a glória e a bondade de Deus, aquilo que o Senhor está fazendo, mas ainda eu não vivo isso completamente. Nós cantamos aqui, a alegria de poder cantar, de falar do Senhor, de exaltar o Senhor, mas isso ainda não é perfeito. Mas um dia vai ser. O foco não é hoje, nessa frase, não é ainda não é perfeito. Isso foi na frase anterior. Nessa frase é, mas um dia vai ser. E ele prometeu que vai ser. Então isso também é a nossa esperança. É a nossa confiança. Quando Cristo, e ele vai ser, é quando, não é se, é quando Cristo for revelado. Quando ele se for manifesto, nossa vida será manifestada com ele. Surgirá junto com ele plenamente. Participarão da sua glória, participarão da glória. Estaremos junto com ele, vivendo isso. Irmãos, tudo isso aqui, nós não trabalhamos para ter. Nós ganhamos. Essa é a situação de quem eu sou. Essa era a pergunta. Quem eu sou? Eu sou isso aqui. Vocês foram ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Cristo está sentado no lugar de honra à direita do Pai. Nós temos essa ligação. Vocês morreram para esta vida hoje pecaminosa. A sua verdadeira vida, e não essa, está escondida com Cristo em Deus. Segura lá. E quando Cristo for revelado, aí sim será perfeito. Isso deve nos trazer esperança para viver nessa terra de lutas. Nós oramos sobre isso. Vida de lutas. Nós cantamos sobre isso. Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas desistam. Não vai dar certo, é isso? Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, isso vai passar. Quando Cristo for revelado, perfeito vai ser. Então, por causa de quem eu sou, é isso que Paulo está dizendo. Por causa de quem eu sou, então, como eu vivo? O resultado aqui, irmãos, é ativo. Eu posso desfrutar porque eu tenho hoje possibilidade de estar junto com o Senhor. Se eu posso estar junto com Ele, se eu posso caminhar com Ele, se eu posso desfrutar da presença dEle, então eu posso desfrutar de tudo isso que Ele conquistou por mim. Eu posso viver isso já hoje. Ele está comigo.
Então, como é que eu devo viver nessa terra? Como eu vivo nessa terra? E nesse versículo, nesses 4 versículos, na verdade, nesse conjunto, né? Nos 2 primeiros, nós temos 2 ordens. Até aqui, tudo que nós lemos no versículos não eram ordens, eram coisas que nós temos. Nesse versículo tem 2 ordens. Então é como eu vivo. Então o apóstolo Paulo vai falar para nós, e eu destaquei aqui quais são essas 2 ordens que o texto nos chama a prestar atenção. A primeira ordem é: mantenham os olhos fixos. Essa é a minha versão, tá? Não sei se é a melhor das versões nessa tradução, mas a ideia está ali. Qual é a ideia? Busquem, persistam, persigam. Coloque a sua atenção nas coisas do alto ou nas realidades do alto onde Cristo está. E é isso que a ideia diz. Essa é a ordem. A ordem é: busquem, procurem. Mas é mais, irmãos, do que você ficar caçando. Tem a ver com vontade, tem a ver com intenção, tem a ver com interesse de perseguir. E ele fala para a gente fazer isso constantemente. Então, essa ideia aqui do primeiro, busquem, né, é eu me engajar ativamente em buscar, em desejar, em ir atrás. Do quê? Das realidades do alto. Eu vou falar já já sobre quais são essas realidades do alto. Mas qual é a ordem para nós? É busque. A ordem para nós é vá atrás, procure. Busque ter interesse, que o seu coração busque isso, que seja o seu desejo buscar isso, que seja a sua intenção, que os seus interesses estejam nisso. Né? E sabe o que é legal aqui dessa tradução de manter os olhos fixos nas realidades do alto? É porque, lembra que lá desde o início eu venho falando para vocês que o apóstolo Paulo, ele vem dizendo para nós tudo aquilo que nós conquistamos em Cristo, que nós temos em Cristo. E eu venho dizendo isso para vocês, e uma das coisas que ele fala para nós, para nos lembrar, é o seguinte: ele diz: não percam a atenção. Cuidado com aquilo que está desviando a atenção de vocês. Lembra que eu disse isso para vocês lá no capítulo 1? Que ele fala isso em Efésios também, né? Ele fala sobre não ficar bêbado, porque isso distorce nosso julgamento. Muito pelo contrário. Encham-se do Espírito, ou sejam cheios do Espírito Santo. Deixem o Espírito encher vocês. Era a mesma coisa que ele estava falando lá no capítulo 1. Que Deus encha vocês com conhecimento, com a sabedoria espiritual. Não deixe que nada, então, essa ideia, atrapalhe o agir de Deus na sua vida. Deus quer fazer isso. Então, ele está dizendo: busque, mantenha os seus olhos lá, nele, nessa nova vida, aonde Cristo está. Cuidado para você não se desviar, não desviar a sua atenção, aquilo que você está buscando, os seus interesses, as suas vontades, não desviarem você dali. Atenção. Essa é a primeira coisa, e é uma ordem. Então, atenção. E a segunda ordem é: pensem. Mais uma vez, no quê? Nas coisas do alto. Pensem nas coisas. É a mesma expressão, tá? Ele fala realidades do alto e coisas do alto. É a mesma coisa, tá bom? Mas ele diz busquem, que tem a ver com o negócio mais prático da vida, dos interesses, das vontades. O pensem é que a mente de vocês seja conformada, busque a forma, né, do céu, daquilo que o Senhor pensa. Percebe como isso é mais profundo? É mais interior. É um negócio de tipo, que não seja só o agir de vocês, mas que vocês pensem nisso também. Que vocês pensem nas coisas do alto. Por quê? Porque nós temos a tendência, irmãos, de ser distraídos nesta terra. E existem muitas formas de sermos distraídos. Nós somos distraídos pelos nossos próprios desejos pecaminosos, tá bom? Eu percebo que uma das coisas que a gente percebe a ação de Satanás na vida ao redor dos crentes é isso. Essas formas de distrair e fazer a gente facilmente, né, jogar coisa na nossa frente. E a gente cai
E a gente vai que nem patinho, por quê? Porque a gente quer, a gente deseja, a gente busca, né? Então, cuidado com aquelas coisas que distraem a gente, seja buscando os desejos onde você está com o seu coração. Nós cantamos, né? Por isso que nós cantamos isso também. Lá está o meu tesouro. Cuidado onde é que você está botando o seu coração. Em que coisas dessa terra você está botando o seu coração. E pensem também, então além de buscar, pensem nas coisas do alto, que seja um negócio interior e exterior. E o que são essas realidades do alto, né? Algumas traduções, e aqui embaixo também diz, coisas do alto. E não a da terra. Irmãos, ele não está dizendo coisas do alto como se fossem objetos. Pense nos objetos do céu. É uma rua de ouro, um muro de diamante, um trono de brilhantes. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo pense na realidade, né? Por isso que ele traduziu como realidade. Pense na realidade, pense naquilo que de fato são os valores de Cristo. Porque ele diz, pense nas coisas do alto, onde Cristo está. Nosso olhar é através de Cristo, é por causa de Cristo. Nossos olhos estão em Cristo. Não estão simplesmente, um dia eu vou chegar no céu e lá eu quero jogar bola e fazer golzinho na rua de ouro. Não tem a ver com isso. Ou ter paz, não tem a ver com isso muito mais. Mas tem a ver com, eu estou olhando para Cristo e tentando ver como Ele deseja e tentar alinhar os meus desejos com os desejos de Jesus Cristo. E é aquilo que eu tenho falado para vocês, que eu tenho orado, né, que eu tenho pensado, né, eu tenho visto, que eu entrei esse ano pensando bastante sobre isso. Que o Senhor nos ajude durante esse ano, Ele vai trabalhando no nosso coração e Ele está fazendo isso, para que a gente consiga, pelo menos de pouquinho a pouquinho, que a gente consiga olhar para as situações ao nosso redor, olhar para as pessoas, sejam os irmãos aqui, sejam olhar para os perdidos lá fora, e olhar e ver como Jesus vê. Que eu possa olhar para vocês e ver aquilo que Jesus viu em você e não o que eu estou vendo em você. Porque eu tenho a tendência, como eu sou pecador, de ver os seus defeitos somente. De valorizar e exaltar os seus defeitos. Essa é a minha tendência. Essa é a sua tendência. Porque nós somos muito orgulhosos, então a gente tende a achar que a gente é melhor do que o outro. Então eu tendo a achar que eu sou melhor que vocês. Esse é o nosso coração corrupto. Mas que a gente possa olhar para o outro e ver aquilo que Cristo viu. E ver. Que a gente possa olhar para aqueles que estão sem Cristo na rua e a gente poder ver aquilo que Cristo vê. Como Jesus olha para eles. Né? E a gente poder olhar para situações ao nosso redor. Não só como situações de sofrimento ou de alegria. Mas olhar como Jesus vê. Como essa situação pode ser boa ou ruim. E sejam lá pequenas coisas, grandes coisas. Não sabemos. Né? Eu fui participar de uma conferência esses dias atrás. Quarta, quinta e sexta. E essa conferência, ela era dentro de uma base militar. Era para ser dentro de uma base militar. E nós chegamos lá, era para ser um lugar já reservado para a gente usar. Éramos 10 pastores e a gente ia usar aquele lugar. Só que chegou na portaria, eles pediram documentos. E a gente entregou os documentos, né? Praticamente estava reservado para a gente usar. Só que aí eles olharam lá os documentos de todo mundo, aí pediram não só a carteira de motorista, mas o Zariu, né, dos estrangeiros, que tinham japoneses, americanos, indianos e brasileiros. Nós fomos e aí eles pediram os documentos e o cara voltou de lá, o guarda, depois de muito tempo lá dentro, o guarda voltou de lá e falou assim, olha, deixa eu dizer um negócio para vocês. Me desculpa, mas vocês não podem entrar. Porque aqui vocês têm brasileiros. E o Brasil está numa lista onde, para autorizar brasileiro a entrar aqui, precisa ir para um superior, e esse superior vai levar 3 dias para responder. Então, vocês não vão poder usar aqui. E aí, naquela hora, toda a programação que havia sido feita teve que mudar completamente. A gente estava fora da nossa realidade. Então, estávamos em outro lugar. E aí, começa a procurar onde é que vai hospedar essa gente, porque a gente ia ficar acampado lá. Então, como que ia resolver isso? E, bom, no final, fomos para outros lugares. E, na nossa ideia, foi bem pior do que deveria ser.
Porque estava tudo planejado, ia ser lá num lugar de acampamento, onde a gente ia ter um tempo de estudo e tudo mais. Mas tudo atrasou, e aí a gente começa a pensar, por que essas coisas acontecem? Por que eu fui pegar o voo e por que o voo atrasou? E não sei, a gente pode pensar em várias realidades pequenas ou até coisas muito maiores, né, que acontecem na nossa vida. Por que isso e aquilo aconteceu? Por que aquilo não aconteceu? Né? A Helena estava falando do acidente dela. Por que isso aconteceu? Por que isso não aconteceu? Do que ela foi protegida, do que ela não foi. Nós nem sabemos, tem coisas que nós nem sabemos. Né? Mas os planos mudam. E a gente cantou isso, né? Que a gente possa confiar. Né? Então, é olhar para a vida a partir dos valores, a partir do olhar de Deus e não do meu. Porque o meu é limitado, o meu é falho, o meu vai até aqui só. O meu não vai mais do que isso. Né? Então, busquem, mantenham o seu coração, a sua mente lá nas realidades do alto, né? Nos interesses de Cristo, ver com os olhos de Cristo. Busca isso. É isso que Paulo está dizendo. Que seja o seu interesse, o interesse de Cristo. Vocês entenderam, né? Na verdade é o contrário. Que seja o interesse de Cristo, o seu interesse. Né? Que seja o seu interesse, o reflexo daquilo que é o interesse de Cristo. Pensar nas coisas do alto. Né? Valorizar as coisas de Cristo. E não as coisas dessa terra. E aqui, irmãos, eu vou dizer para vocês, as coisas dessa terra pode ser qualquer coisa, nós estamos falando só de pecado. Pecado direto. Pode ser que a gente tenha coisas boas na nossa vida, ou ao redor de nós, no nosso dia a dia. Coisas boas, que não são pecado, mas elas podem se tornar pecado. Quando nós valorizarmos qualquer coisa, tornar elas mais importantes do que Cristo na nossa vida, ela se tornou um ídolo. O que ela se tornou um ídolo, perdeu, virou pecado e deixou de ser uma coisa boa. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Pode ser qualquer bênção, pode ser qualquer situação que a gente tenha. Pode ser família, pode ser casa, pode ser carro, pode ser emprego, pode ser dinheiro, pode ser o que for. Se essas coisas, qualquer uma delas, se tornar mais importante do que Cristo é na nossa vida, virou idolatria, aquilo deixou de ser bom e passou a ser ruim. Então, cuidado com as coisas desta terra. Que o seu coração, que o seu pensamento não esteja nas coisas, presa nas coisas desta terra. Né? Desejando e valorizando mais do que Cristo, mais do que o relacionamento com Cristo, mais do que como Cristo pensa acerca da vida. Tudo bem? Vou trazer o versículo de volta para vocês, o texto inteiro, tá? Agora sem as frases, agora ele é inteiro. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto. Percebe? Quem eu sou, por causa de Cristo, tenho uma nova vida. Então, o que Paulo diz para nós, que a palavra de Deus diz para nós é, então, não deixe que as coisas tirem a sua atenção do modo como Cristo vê, dos interesses de Cristo. Que nada tome esse lugar. Porque Cristo, né, as idades do alto, é onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Ele está lá, a minha vida está lá com Ele. Que o meu olhar esteja lá. Pensem nas coisas do alto. Mais uma ordem aqui. Que nada atrapalhe a minha mente, irmãos. A minha mente. De colocar ela nas coisas, nos interesses de Cristo. Por que Paulo precisa dizer isso? Porque nós somos tremendamente influenciados com desejos, por situações, por coisas desta vida. Muito. Isso nos distrai, isso nos afasta do propósito da busca ao Senhor, da vida com o Senhor. De olhar como Cristo olha para a vida. Então ele diz, pensem nas coisas do alto e não nas coisas desta terra, pois vocês morreram para esta vida. Agora, sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Né? Olha quem nós somos e olha como é que eu vivo então. Mas uma coisa que é muito legal aqui é o seguinte, olha só. O foco não sou eu. Olha o foco aqui. Vocês foram ressuscitados, uma nova vida, a nossa vida é com Cristo.
Então ele diz, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, nas coisas do alto, a sua verdadeira vida está escondida, ela vai ser revelada ao mundo em algum momento. Quando? A vida é com Cristo, onde Cristo está, a verdadeira vida está escondida com Cristo, e quando Cristo for revelado, nós participaremos da glória dele. Nós viveremos debaixo da sua glória. Irmãos, quem é o centro aqui? Cristo é o centro. É isso que Paulo está dizendo todo o tempo. Desde o início até hoje. Cristo é o centro. E não tem nada ao redor que seja mais importante do que isso. Se qualquer ensino nos afastar de quem é Cristo, estamos nos distraindo. Estamos perdendo a atenção. Rapidamente. Então, cuidado aqui. Eu coloquei 2 citações aqui de 2 autores antigos. Um deles diz o seguinte, olha só. O céu e a terra são opostos um ao outro. E a predominância do nosso afeto por um enfraquecerá proporcionalmente o nosso afeto pelo outro. Não sei se você conseguiu entender isso. Mas o céu e a terra são opostos. Nossa busca pelos desejos de Cristo, nossa busca pelos desejos da nossa natureza, eles estão em guerra, é o que Paulo fala lá atrás também em Romanos. Quanto mais eu ponho afeto em um, mais enfraquece o outro. Se eu botar afeto, se eu botar desejo, se eu botar vontade e interesse nas coisas do céu, as coisas dessa terra vai perdendo o valor. Eu não vou ficar mais preso a ela. Mas conforme eu vou colocando o meu coração e a minha força e o meu desejo nas coisas desta terra, os valores do alto vai perdendo valor para mim. Então elas estão em guerra. Quanto mais eu boto afeto, que eu mais considero uma, a outra vai ser enfraquecida. Então essa é uma atenção para nós. Por isso que Paulo diz, vigia. Presta atenção. Cuidado com aquilo que você está desejando, buscando, com aquilo que você gasta tanto o seu pensamento. Você carrega os seus pensamentos. Cuidado. Aí um outro texto diz assim, a outra citação diz o seguinte. O peregrino é aquele que está na estrada, né? Viajando. O peregrino não deve desprezar os confortos que possa encontrar pelo caminho, mas também não deve demorar-se entre eles e nem deixá-los com pesar. É interessante essa frase, porque a gente traz para a nossa vida a ideia de ser um peregrino nessa terra. Pedro fala isso. Nós somos peregrinos nessa terra. Então, a ideia aqui é, o peregrino, nós estamos aqui vivendo nessa terra. A gente não precisa desprezar as coisas boas, o conforto que nós podemos encontrar pelo caminho. Se um cara está andando pelo caminho e ele encontra uma garrafa de água, ele pode beber, né? Se a garrafa está ali para isso, né? Ele pode desfrutar desse processo. Como nós combinamos, hein? Você chutou na hora certa. Nós não precisamos desprezar essas coisas. É o que a gente vive hoje, né? Você pode desfrutar, por exemplo, de uma refeição, poder se alegrar com uma refeição, poder se alegrar com estarmos juntos aqui, poder se alegrar porque vocês têm casas, vocês têm roupas que vocês gostam, têm carro, têm trabalho. A gente pode desfrutar como um peregrino desfruta de coisas boas que ele encontra pelo caminho. Só que o alerta que eu acho bem interessante é o seguinte, o peregrino ele não pode se demorar demais entre elas, porque isso vai impedir ele de continuar a sua peregrinação. Se ele começar a gostar demais de ficar ali, isso vai impedir ele de continuar o seu caminho, ele vai parar ali, né? E outra coisa tá bom, eu preciso deixar, mas deixar com tanto pesar, tipo, lamentar tanto, que eu tive que deixar para trás, que aquilo virar uma motivo de reclamação. Puxa vida, eu tive que deixar para trás aquilo ali, porque eu tinha que seguir meu caminho. Então, é legal a ideia da frase, né? O peregrino não deve desprezar os confortos que ele pode encontrar pelo caminho, mas ele também não deve se demorar demais entre eles e nem deixá-los com pesar. Ficar lamentando porque teve que deixá-los para trás. Deu para entender? Nossa mente, nossa busca, nossos interesses, como Cristo vê. Então, aí eu volto para nossas perguntinhas de hoje. Quem sou eu diante do texto que você leu? Diante de tudo que você leu nos capítulos 1 e 2. Se você puder e quiser, durante a semana, leia de novo os capítulos 1 e 2.
e responda essa pergunta para si mesmo. Quem sou eu? E aí, você vai para a segunda pergunta. Então, no capítulo 3, e a partir daqui o apóstolo Paulo vai dizer, então, como é que eu vivo? Como eu vivo nessa terra? E aí, ele nos chamou a atenção sobre alerta. Busque. Carregue o seu pensamento. Proteja o seu pensamento. Encha o seu pensamento nas coisas do alto, nos interesses de Cristo. Como Cristo olha para esse mundo. E não nos da terra. Coisas boas, mas que podem tomar o lugar de Cristo. Podem ser distrações na nossa vida. Tá bom? A atenção para a nossa vida hoje. Só para finalizar aqui, algumas frases e alguns pensamentos para você carregar aí durante a semana também. É o seguinte. Irmãos, eu tenho, você tem, uma nova vida. Lembra disso. Eu separo em frases, eu acho muito legal, né? A gente fala sobre esse negócio de meditar, né? Meditar nas escrituras. E às vezes a gente fica pensando assim, eu não sei como fazer esse negócio de meditar, eu não sei como meditar e ficar lendo a Bíblia muito. Mas uma das coisas muito interessantes para a gente começar e você poder meditar, é você meditar em uma frase, uma expressão. Você poder meditar, de repente você está lá trabalhando e você pensar, eu fui ressuscitado com Cristo. Eu tenho uma nova vida. Eu tenho uma nova vida. Ele me deu. Que graça, que bondade, que amor. Ele me deu uma nova vida. Só que eu queria dizer, você precisa lembrar enquanto você medita nisso, né? Porque se você estiver meditando e pensando assim, eu tenho uma nova vida, olha como eu sou bom, não está certo. Eu tenho uma nova vida, olha como eu não merecia e eu recebi. Aí o meu coração começa a pensar diferente. Né? Porque é o que a Bíblia nos mostra. Eu tenho uma nova vida. Segunda coisa, para a gente prestar atenção e manter isso, né? Pensamento do alto, pensamento das coisas de Cristo, nos interesses de Cristo. Eu tenho essa vida por causa de Cristo. E não por causa da minha habilidade. Eu tenho essa vida por causa de Cristo. Eu errei ali, tá? Eu tenho essa vida por causa de Cristo. E não pela minha força. Então, uma frase para pensar, eu tenho uma nova vida. E essa vida não é por minha causa, é por causa de Cristo. É pelo que Cristo fez. Por mim e por você. Por nós, né? Terceira coisa é que, para a gente prestar atenção, para a gente lembrar, é que esta minha vida, ela está em Cristo. Irmãos, a Bíblia diz um monte de vezes, nós agora estamos em Cristo. Tudo que Ele fez, nós recebemos de presente. Nós não éramos capazes de fazer o bem, mas a Bíblia diz que nós recebemos a justiça de Cristo. E Deus olha para nós agora e nos vê justos, não por causa do que nós merecíamos, não porque nós fizemos nada de justo, mas porque nós recebemos de Cristo a justiça dele. E ele carregou o nosso pecado sobre ele. Essa minha vida agora, que eu tenho, que é nova, que é por causa de Cristo, ela está nele. Eu recebo os benefícios disso. Tudo que eu tenho para esta terra, para a vida e para a devoção a Deus, está à minha disposição. É isso que Pedro fala. Tudo. 2 Pedro, capítulo 1, ele fala isso, né? Tudo que nós temos para a vida e para a piedade está à nossa disposição. Nós temos já. Então, poder desfrutar disso. A minha vida está em Cristo. Eu recebo muitas bênçãos, muitos benefícios de estar em Cristo. Frase 4. Eu vivo atento para não me desviar para a vida antiga. Tá? A vida antiga. Nós temos a tendência constante de desvio de atenção. Ok? Então, é um chamado à atenção. Eu tenho uma nova vida, mas eu preciso estar atento. Para não deixar isso ir influenciando meus pensamentos e me desviando da verdade, daquilo que de fato é importante. E o último ponto ali para a gente pensar e para você pensar na sua vida, da graça daquilo que Cristo fez por nós e daquilo que Ele nos chama a viver eu preciso vigiar o que eu estou buscando, o que eu estou desejando, os meus interesses, os meus pensamentos, para ver aquilo que mais domina.
Irmãos, deixa eu te contar um segredo. Nós estamos profundamente influenciados pelas coisas desse mundo. Os nossos desejos estão muito presos às coisas desse mundo. Estão, todos nós estamos. Mas a palavra de Deus aqui veio hoje para que nós lembrássemos disso. Porque nós precisamos se lembrar disso todo dia. E a gente lembrar disso, eu preciso perceber e avaliar e filtrar e pensar se esses meus desejos aqui, se aquilo que eu quero agora, se aquilo que eu estou planejando, se aquelas minhas motivações, se aqueles meus interesses mais profundos que eu estou agarrado, se de fato eles são aquilo que honra Cristo, que são os interesses de Cristo para a vida e para esse mundo, ou de fato são só coisas para o meu interesse, para o meu reino pessoal. E eu filtrar isso constantemente. E aqui eu não estou dizendo para vocês, né? Talvez a gente possa pensar assim, então eu não posso pensar em mais nada, não posso pensar em trabalho, não posso pensar em família, eu tenho que ficar só aqui lendo a Bíblia e tal. Não é isso. Não é só isso. Talvez um pouco disso. Mas a vigilância tem a ver com eu filtrar aquilo que eu estava falando antes. Como é que eu olho para minha família através de Cristo? Como é que eu olho para minha esposa, para meus filhos e eu penso como é que Cristo olha para eles e o que Cristo espera de mim na vida com eles? Como é que eu olho para o meu trabalho e penso o que Cristo espera de mim no meu trabalho? Naquilo que eu estou fazendo ali agora, não importa o que seja. Não tem a ver com a atividade, tem a ver com a minha motivação diante de Cristo naquilo que eu estou fazendo. Não tem a ver com se eu faço uma coisa ou outra, se eu sou num cargo ou no outro, isso não importa. Não importa. Qualquer serviço que eu estou é a oportunidade de servir. A questão é, eu estou olhando para esse meu serviço e vivendo ele com o olhar de Cristo, pensando como é que Cristo olha para isso aqui? Essa é a luta da vigilância. Essa é a luta de tentar trazer os meus pensamentos constantemente de volta. Né? Meus estudos, né, quem está estudando, então, aquilo que eu estou vivendo, que eu estou estudando, que eu estou buscando, eu estou fazendo isso, e olhando como Cristo olha para aqueles estudos na minha vida, naquela fase que eu estou vivendo como estudante. Como que eu estou vivendo isso? Olhando através de como Cristo pensa. O que Cristo pensa disso? Então é a vigilância, porque a gente vive distraído, a gente vive, irmãos, o que é muito triste, a gente vive muitas vezes como um ateu, como um incrédulo. A gente vive pela nossa própria força. De vez em quando a gente dá uma oradinha aqui, uma oradinha ali, mas a gente de fato não está tentando trazer os nossos dias, os pensamentos, quais são os interesses de Cristo para aquilo ali. E eu quero dizer para vocês, isso não é fácil, é um exercício. Por isso que o apóstolo Paulo colocou em termos de façam isso. É um exercício. Né? Façam isso. É um exercício. Constante. Então eu preciso vigiar, eu preciso buscar para ver se os meus interesses em cada coisa que eu estou vivendo, sabe, nos motivos, por exemplo, os motivos pelos quais eu venho para o culto, os motivos pelos quais eu fico aqui, os motivos pelos quais eu não venho para o culto, os motivos pelos quais eu venho, mas não quero vir, sei lá, qualquer coisa que você possa imaginar, os motivos pelos quais eu trabalho ou não trabalho. Está tudo ligado a quem é Jesus para mim. O que ele pensa desse mundo. Os planos para o futuro. E eu só tenho o privilégio de viver isso porque ele me deu uma nova vida. E, irmãos, ele está conosco agora. Ele quer que a gente viva essa nova vida. Não é uma pressão sobre a sua cabeça. Ele quer te ajudar a viver essa vida boa. Ele quer te ajudar a desfrutar desta vida da melhor forma possível. A gente é que faz errado. A gente quer pegar e transformar aquilo, e aquilo vira um peso, vira ansiedade, vira medo, vira preocupação, vira ganância. A gente usa errado e isso transforma-se em peso para nós, quando não era para ser assim. Era para a gente ver através de Cristo e a gente poder desfrutar dos detalhes dessa caminhada através do olhar de Jesus. Ele quer isso de nós. Ele se alegra. Lembra o que Jesus falou? Levem o meu fardo que é leve.
aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nos chama, então, a viver isso, nessa entrega constante, né? De não querer carregar pela nossa própria força, mas de querer, de fato, a receber e viver o fardo leve de Jesus, o olhar para o mundo como Jesus viu. E a alegria de saber que Ele está conosco, andando conosco. Cada um dos nossos dias. Ele fez isso em nós, Ele trouxe a nós essa nova vida. Vamos orar? Senhor, obrigado por pensarmos um pouco hoje aqui, através desses versículos, tão poucos versículos, mas pensarmos sobre quem somos nós. E saber que é o que a tua palavra diz, nós somos filhos amados do Senhor. Nós fomos trazidos para perto, mesmo sem querer, mesmo sem estar buscando isso, mesmo com um coração rebelde, inimigo, revoltado. O Senhor nos chamou. O Senhor abriu o nosso entendimento, o nosso coração, viu o Senhor e se entregou profundamente ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor, por isso. Muito obrigado porque hoje temos esse relacionamento contigo e podemos ser alertados hoje sobre a nossa vida. Isso é por nosso bem. Muito obrigado, Senhor, por isso. Eu te agradeço pelo privilégio de estarmos aqui sendo despertados, trazer à mente, Senhor Deus, constantemente como está a nossa vida, onde estão os nossos pensamentos, por onde eles andam. Nos ajuda, Senhor, como diz a tua palavra, não andarmos tão presos às coisas que nós queremos controlar, mas simplesmente entregar, descansar, confiar, fazer aquilo somente que o Senhor nos chamou a fazer e não achar que nós temos o poder de controlar a vida, o futuro, os detalhes. Ajuda-nos a descansar, Senhor, em Ti. Eu peço a Tua ajuda, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nós temos muitas distrações. Primeiro, nos perdoa e depois nos ajuda, Senhor Deus, a prestar atenção no nosso caminho. Eu oro, Senhor Deus, eu agradeço pelo privilégio e peço que o Senhor constantemente derrame da Tua graça sobre nós, para nos ajudar a andar pela fé. Que Teu Espírito Santo esteja consolando os nossos corações, porque nós temos percebido que constantemente falhamos, mas é maravilhoso perceber o amor do Senhor, o amor de Deus ao nos levantar, ao nos perdoar, a nos ajudar a caminhar. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por isso. Ajuda-nos a perceber isso constantemente, cada dia. Ajuda-nos, Senhor. Alerta-nos, Senhor. Ajuda-nos a vigiar, Senhor. Eu peço assim, eu oro, agradecido por Tua graça, por Tua bondade, pelo Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.